Montador de imóveis parece um negócio simples, não é verdade? Mas tem muitas pessoas que estão transformando esse negócio em uma renda acima de 5, 8, 10 mil reais. Enquanto tem outras pessoas que passam o mês inteiro trabalhando e não saem do lugar. Então a pergunta que fica é, será que esse negócio realmente vale a pena ou é apenas ilusão? Porque uma coisa é você saber montar móveis, outra coisa é você transformar esse negócio em algo que realmente vai te trazer um retorno. Nessa análise estratégica, nós vamos entender de fato o que esse negócio faz, o que o montador fornece de serviço, qual é a dor que ele soluciona, qual é o público comprador, quem é que paga por esse serviço, se tem demanda, se tem concorrência e, claro, se esse negócio vale a pena financeiramente, quanto é que você pode lucrar com ele. Então, se você está preparado, pega papel e caneta na mão, vamos entender de fato esse negócio, porque você vai ver que não se trata apenas de realmente montar móveis, mas ter uma análise estratégica aí para você ter um negócio que vai faturar muito. E ao final dessa análise, se fizer sentido para você, vou te apresentar um treinamento para quem quer começar do zero, do jeito certo, na montagem dos móveis. Tá preparado? Papel e caneta na mão, vamos para a análise. Bem, meus amigos, não me apresentei ainda para vocês, meu nome é o Anderson Moura, você é aqui o seu mentor nesse momento de te trazer essa análise estratégica para entender se realmente essa análise de montador de imóveis, se esse negócio realmente funciona ou não. Então nós vamos realmente descobrir a verdade para você que está querendo iniciar, mas por algum motivo ainda está com um pouco de receio, um pouco de medo e não sabe se vale a pena ou não. Vocês já estão vendo aqui minha tela? E aqui eu estou trazendo os tópicos que nós iremos abordar. Eu procurei aqui trazer um caminho mais fluido, que te fizesse mais sentido nessa análise, porque eu sei que muitos aqui estão começando do zero, então não fazem ideia mesmo do que falar, do que se tratar, do como é esse negócio. Então, quais os tópicos que nós iremos abordar nessa análise? Nós vamos entender, né, realmente qual o problema que esse negócio resolve. Nós vamos trazer uma visão geral dele para você saber o que o montador faz, qual o problema que ele resolve. Quem realmente paga por esse serviço, porque você pode ter o melhor serviço do mundo, mas se não tiver quem paga por ele, você não tem um negócio. Vamos entender o mercado, vamos entender a demanda, a concorrência. Saiba que nem sempre serviços e produtos que têm concorrência ou muita concorrência é algo ruim. Isso quer dizer que o produto já está validado. Onde a maioria erra, que aqui é o ponto de virada fundamental. Muitas pessoas acham que realmente é só apertar ali um parafuso, juntar uma tabuazinha com a outra, e não é. Tem toda uma estratégia para você realmente ter um negócio que vai te fazer faturar. Potencial de ganho, que a gente está aqui, que ninguém é filantropia, né? Ninguém está aqui só por estar, a gente realmente quer saber quanto é que dá para ganhar com esse dinheiro aí, com esse negócio e se vale a pena. E como começar do jeito certo, né? O mínimo para começar é conseguir os primeiros clientes. Eu parto do pressuposto que realmente aqui a maioria está começando do zero, ainda nem começou, tá? Ainda está dando os primeiros passos, engatinhando. E aí eu já deixo uma coisa muito bem clara aqui para vocês. Sem clientes, vocês não têm um negócio. Sem cliente, o negócio não anda. Então, o foco de vocês é conseguir os clientes e depois a execução, é claro que isso é importante, você vai desenvolvendo ao longo do caminho. Mas você tendo a demanda, você tendo o cliente, meu amigo, o resto você consegue, tá bom? Desenrolar. Então, vamos logo partir para frente, sem delongas, né? E vamos entender o que que faz e qual o problema que esse cara resolve. Eu digo cara porque eu sei também que tem muitas mulheres que montam, né? Mas a maioria é do público masculino. É muito lógico o que o montador de móveis faz. Ele monta móveis, né? Mas não somente isso. Eu vou explicar já já quando a gente chegar nos próximos slides. Então, o montador de móveis ele é o profissional responsável por montar móveis novos, principalmente os desmontados. Por que principalmente os desmontados? Porque a gente sabe que hoje em dia você compra caixas que vêm com pedaços de madeira dentro. De uma forma bem simples mesmo, que eu estou te explicando. Não era como antigamente, que os móveis eram esculpidos, era na madeira e você já recebia. Não, hoje praticamente tudo vem desmontado dentro de caixas empacotadas e aí você precisa de alguém para montar. Então o montador de móveis, eles praticamente, acho que 95% ou até mais, trabalham com móveis novos. Tem aquelas pessoas que trabalham com móveis já usados, que desmontam, inclusive é das partes que eles são responsáveis, mas 95% são móveis novos. Então, o montador ele monta móveis, ele instala e ajusta as peças, então tem que saber trabalhar com portas, gavetas, trilhos, dobradiças, não é só pegar e juntar um parafuso ali. Tem que garantir que o móvel fique funcional. Um dos trabalhos seu
futuro montador é realmente garantir, você tem que garantir que aquele móvel ele fique funcional do jeito que é para ele funcionar, nivelado e seguro. Entende? Então não é só juntar ali 2 pedaços de madeira e pronto, não. Você tem que garantir o seu serviço. Desmontar e remontar móveis, como eu já falei. Geralmente as pessoas têm um móvel novo, com pouco tempo de uso, e estão se mudando e querem reaproveitar esses móveis. Então ele trabalha nessa demanda. E aqui também, ó, é uma grande sacada que eu quis trazer para vocês, que onde vocês também conseguem uma demanda muito grande. Trabalhar com móveis planejados na montagem dos projetos. Eu vou entrar mais especificamente para frente isso, mas existe uma demanda muito grande de trabalhar com móveis planejados, onde parceiros como arquitetos, design de interiores fazem um projeto e vocês vão lá e instalam os móveis. Mais para frente a gente vai trabalhar melhor sobre esse tópico. Então anota aí o insight, lembre, papel e caneta na mão. O montador de móveis ele transforma um monte de peças soltas em algo pronto para uso. Lembre-se, você vai garantir que aquele móvel esteja funcional e nivelado e seguro para a pessoa que te contratou. E o que precisamos entender é que hoje a maioria dos móveis vendidos, eles vêm desmontados, como eu expliquei, eles vêm dentro de uma caixa. É comprado online em grandes lojas, então Magazine, Americanas, Ponto Frio, entre tantas outras lojas, vendem isso, né, Mercado Livre e tudo mais, e eles têm que vir até para a questão de transporte e virem desmontados. E eles precisam de alguém para montar, que é você. Exige uma montagem técnica. Gente, não é só pegar e juntar. Eu bato muito nessa questão de você apertar parafuso, que você tem que entender o que você está fazendo. Porque senão você não vai entregar um serviço de qualidade. Você tem que realmente saber trabalhar. E aí existem técnicas e técnicas, certo? E grandes empresas de móveis planejados vendem apenas o produto, mas precisam da execução do produto, né? Exige a execução do serviço ali, que é montar os móveis. Isso mudou o comportamento do consumidor. Por que mudou o comportamento? Porque hoje em dia a pessoa chega ali, aperta um botãozinho e compra a cozinha, compra a bancada, compra o que for. E aquilo ali, para a questão de facilitar o transporte, vem em caixas. Então, o papel do montador, ele é meio para uma compra inicialmente feita para entregar um fim. Consegue entender? Então, chega a cozinha, vou pegar a cozinha que fica mais fácil a gente visualizar. Chega a cozinha toda desmontada, o montador, ele vai já ter noção de como trabalhar com isso, porque não adianta você só ler o manual, muitas vezes você não entende o manual, e aí ele vai montar aquele quebra-cabeça, que não deixa de ser, e entregar o produto. Então, o montador ele faz parte desse processo. Então, você precisa ter muito bem claro essa questão de qual é o seu serviço, qual a posição que você está dentro desse serviço, certo? Então, antigamente as pessoas compravam móveis prontos, hoje elas compram caixas e precisam de alguém para transformar isso em um móvel de verdade. E é aqui que eu quero que você entenda de fato, preste muito bem atenção. O que o montador ele resolve? Qual é o problema que ele vai em cima? Eu trouxe aqui 3 principais problemas. Claro que devem existir muitos outros, mas eu quero que você foque nesses 3 problemas. Primeiro, falta de habilidade. Nem todo mundo sabe montar, seja lá qual for o móvel. Ah, mas eu sei ler o manual. Certo, uma coisa é você saber ler o manual, outra coisa é você saber montar os móveis. Então a maioria das pessoas não sabe montar, não entende o manual tem suas complexidades, suas características, e muito menos experiência. Então, o que você resolve? Você resolve essa questão da habilidade. Você vai resolver o que muitas pessoas não querem nem começar a entender sobre a questão da montagem. Então, muitos tentam e fazem errado. Então, você chega para resolver essa questão. Outra questão, falta de tempo. As pessoas passam um dia trabalhando, chegam cansadas, ou então um final de semana que elas têm para descansar, elas não querem montar móveis. Elas querem já ter o produto pronto e só usufruir dele. Então eles não querem perder horas e horas montando, que a gente sabe que dependendo da complexidade, do tamanho, da quantidade de coisas, vai demorar muito tempo para você montar. Eu montei o guarda-roupa aqui do meu quarto e contratei um montador de móveis e eu disse, caramba, na minha cabeça era mais simples. A questão é essa, né? Na nossa cabeça a gente acha que é mais simples e não é. Quando vai realmente para o campo de batalha a gente vê que não é tão simples assim. Não é só juntar um A com B, B com C, D com E que vai montar o quebra-cabeça. Não é. Tem que ter técnica, tem que saber o que está fazendo. E isso demanda tempo. E nem todas as pessoas querem perder esse tempo. Preferem pagar pela praticidade. Aqui entra a conveniência. Então você entrega, primeiro, você entrega tempo.
né? Você vai entregar tempo, você vai entregar conveniência e você vai também entregar habilidade, que você já vai estar, né? Você não é um qualquer montador, você é um montador profissional. Então aqui é onde você entra. E por fim, medo de errar e perder o móvel. Então, eu sei montar, isso é simples demais, vai monta errado, vai quebra o móvel, vai perfura o móvel com a chave de fenda. Você está entendendo que o barato sai caro? Então é aí onde você tem que saber ter esse discurso, ter esse conceito muito bem elaborado na hora de vender o seu produto. Olha, cara, eu não só vendo montagem de imóveis, eu vou poupar seu tempo, vou te entregar uma habilidade que provavelmente você que nunca trabalhou com isso vai ter, e sem contar que vou te entregar algo que fique funcional e bonito, você não tem um perigo de errar. Então, o cliente ele não está pagando por um montador, o cliente está pagando por segurança, praticidade e tempo. Conseguiu entender? Eu quero que fique muito bem claro esses três tópicos para você: segurança, praticidade e tempo. Porque isso, no momento da venda, de ser contratado, tem que estar muito bem alinhado com o que você pensa, para o que você também vai passar para o seu cliente. Tá ok? E quem é o seu cliente? Quem é o público comprador? Para quem você vai vender? A gente precisa saber muito bem quem é que tá comprando e quem é que vai comprar da gente. Nós não vendemos para todo mundo. Tire essa ilusão. Mas todo mundo tem imóveis. Não. Todo mundo tem imóveis, mas nem todo mundo precisa de um montador. Então você precisa ter muito bem alinhado esse conceito. Então, primeiro, o que é um público comprador? A gente tem que entender o que é um público comprador. É um grupo de pessoas que realmente precisa do seu serviço e está disposto a pagar para ele. Então são dois pontos. Precisa do seu serviço e está disposto a pagar. Porque eu posso precisar, mas eu não posso estar disposto a pagar. Eu posso comprar, eu posso precisar, mas eu mesmo resolvo. Você está entendendo? Então não é todo mundo e não é quem pode precisar. Entendeu? É quem realmente precisa. Então é quem tem um problema, quer resolver esse problema e tem dinheiro ou está disposto para pagar. Conseguiu perceber? Então, fulano, você comprou um móvel, você quer meu serviço? Não, eu monto. Não, fulano, eu desenrolo, eu faço isso sozinho. Então, isso não é um público certo para você. Você tem que acertar as pessoas que realmente estão querendo, precisam e querem pagar pelo seu serviço. Então, para entender o quanto isso é tão importante, porque sem isso você não tem um negócio, você tem uma tentativa. Por que é uma tentativa? Porque você vai oferecer o seu serviço tentando fechar para uma pessoa que não, a tendência de fechar é praticamente zero, porque ela não precisa, ou então não quer, ou então não pode pagar pelo seu serviço. Então você tem que direcionar suas vendas. Quando você sabe quem é o seu cliente, você sabe onde encontrar, como falar, como oferecer o serviço. Tudo fica mais fácil, entende? Se uma pessoa vai comprar de mim, eu vou perguntar logo: você sabe montar móveis? Não, não sei. Você tem tempo para montar? Poxa, eu não tenho, eu passo o dia trabalhando, e no final de semana eu chego, eu tô cansado, eu realmente não queria pegar esse tipo de trabalho, de serviço, eu queria que alguém resolvesse para mim. Opa, esse cliente, ele é o meu tipo de cliente. Aí eu vou conversar com ele, vou mostrar que eu sei montar, que eu tenho perícia, né? Que eu tenho qualificações para isso, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu vou entregar algo no tempo hábil, funcional, bonito, que eu não vou dar problema para ele, porque também tem isso. Às vezes você sabe montar, mas dá problema. Às vezes quebra uma peça, às vezes monta de forma errada, às vezes monta que não dá segurança, o negócio tá bambo. Você está entendendo? Então você tem que mostrar a qualidade. Mas antes de toda essa característica de mostrar a sua qualidade de serviço, você tem que convencer e entender quem é seu cliente. Então, evita perda de tempo também, porque se eu vou conversar com alguém que não quer meu serviço, então eu só perdendo meu tempo e o tempo dele. Então, sem clareza de público, você fala com qualquer pessoa, oferece para quem não precisa e acha que o problema é um negócio. Mas na verdade é falta de direcionamento. Se eu sei quem está precisando do meu serviço, eu vou no local certo. E também, se eu sei quem não está precisando, eu não vou através dele, eu não vou até ele, porque eu sei que aquele cliente não é o meu tipo de cliente. E aumenta a sua chance de fazer dinheiro. Quando você acerta o público, a venda acontece com mais facilidade, você precisa convencer menos e pode até cobrar melhor. Tem todo tipo de público, gente. Tem um público que precisa, tem um público que pode pagar e tem um público que paga mais por isso. Porque tem gente que entende que a qualidade do serviço ele é fundamental e ele não quer saber do valor que você vai cobrar para ele. É claro que você tem que ter um bom senso de análise de mercado, de entender quanto é que se cobra na demanda,
Mas, por exemplo, uma pessoa que cobra R$ 100 e uma pessoa que cobra 400, 500, alguma coisa tem diferente dentro desses 400, 500 para uma pessoa que cobra R$ 100. É porque ele é um cara que vai me entregar em menos tempo? Ele é uma pessoa que tem ferramentas que não vão danificar meu material? Você está entendendo que faz diferença de uma pessoa que só tem uma chave de fenda, que está começando agora e não tem às vezes um manuseio, que não tem a característica de um negócio, de prestar um serviço com qualidade? Então essa é a diferença. Então atingir o público certo, entendendo que isso não é brincadeira, que não é um negocinho um passatempo, você realmente vai fazer o negócio acontecer. Então entenda quem é seu público comprador. E aí você faz a pergunta, tá bom, Anderson, eu entendi que eu tenho que acertar meu público comprador, mas quem é esse meu público comprador? Quem é que quer comprar esse imóvel? Quem é que tá? Onde é que eu encontro esse pessoal? Aqui eu trouxe, né, para você alguns tipos de público. É claro que tem muitos outros, mas eu trouxe os principais para você já ir anotando aí e entendendo que quando você for começar esse negócio, você já pode ir diretamente até essas pessoas, tá certo? Então, inevitavelmente, lógico que pessoas que compram móveis desmontados. É o principal público. E onde é que está esses móveis desmontados? Eles compraram em lojas, né, de e-commerce ou físicas, então Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, entre outras lojas, que eles já vendem os móveis, né, desmontados, enviam para outras cidades por frete, entregador, e precisam de alguém para poder montar. Lembra que eu expliquei que ele é o início da compra e você é o meio que vai entregar o fim? Então, é aí onde você entra. Então, as características é recebem um móvel em caixa, precisam montar, muitas vezes não querem pagar a montagem da loja. Por quê? Porque muitas vezes acham a montagem cara demais, ou então a montagem não confio na qualidade do montador, já ouviram falar que a pessoa não monta corretamente. Então, esse público, eles sempre estão em constante compra. Essa galera sempre está comprando, essas empresas sempre estão vendendo. Então, esse público é mais constante e previsível. Quando a gente for falar de canais de vendas, como conseguir esses primeiros clientes, a gente vai entrar em mais especificamente como você se mostrar para esse público, certo? Mas entenda, existe um fluxo de pessoas que estão sempre comprando, que precisam de pessoas, de profissionais para montarem essa cozinha, essa sala, essa bancada, esse material, tá ok? Então entenda, sempre vai ter. Então esse público é o mais constante e previsível. Famílias montando ou renovando a casa. Como eu falei, as pessoas estão em mudança, ou então sempre estão trocando sua mobília, então precisam sempre ter alguém para fazer esse serviço. Então elas estão em mudança de casa, compra de imóveis novos. A gente sabe que teve um boom muito grande de imóveis, né? Então pessoas que nunca tiveram seu imóvel estão comprando seu primeiro imóvel no momento e querem ter tudo novo. E esse tudo novo passa pela questão dos móveis. E esses móveis têm que ser montados e esse montador vai ser você. E ou troca de imóveis antigos, né? Ou então, ou estão comprando tudo do zero, ou estão realmente trocando essa mobília antiga por o que não deixa também de ser novo, né? E o comportamento? Precisam montar vários itens. Então a gente sabe que se uma pessoa está comprando um imóvel, né? Uma casa, um apartamento, ela não vai querer só a cozinha, ela vai querer algo da sala, ela vai querer algo do banheiro, algo do quarto, entendeu? Então precisa montar vários itens. E prefere alguém que resolva tudo de uma vez. Então, um exemplo, se você for uma pessoa que realmente mostra segurança, mostra que sabe o que está fazendo, trata seu cliente bem, porque isso também faz um diferencial tremendo, né? A forma como você lida com o seu cliente, ele vai querer você pelo resto da vida, porque a gente sabe que a mão de obra hoje em dia não é tão qualificada. Então, se você é uma pessoa que montou o primeiro serviço bem, ele vai querer você para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante. Então, procure essas pessoas que estão comprando imóveis, aí é um dos exemplos, né, que estão mudando de casa, com certeza elas vão ter algo para montar, que é aí onde você entra. E aqui entra o volume de serviço, porque você não vai montar só uma coisa, você vai montar várias coisas. Pessoas em mudanças, pessoas mudando para casa nova, apartamentos novos, que acabam entrando também na parte anterior, né, no público 2, e que comprovaram vários móveis ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe essa ideia aqui, por quê? Deixa eu só concluir aqui. Isso é um dos melhores nichos porque o cliente precisa montar várias coisas de uma vez só. O que acontece? Eu moro aqui numa região que eu fico próximo a uma cidade litorânea. E muitas pessoas acabam comprando imóveis para alugar. Flats, apartamentos e tudo mais. E eles montam esses flats, apartamentos, e no intuito realmente de gerar renda.
e eles procuram mão de obras com montadores. Então, por isso que eu botei aqui essa questão que estão comprando apartamentos novos, porque dependendo da região que vocês estejam, você sendo essa pessoa de segurança, né, essa pessoa realmente de confiança, na verdade, essas pessoas geralmente empresários, ou então até pessoas que simplesmente estão comprando o primeiro apartamento para alugar, gerar renda, elas precisam de você. Elas precisam de alguém que trabalhem com isso e que sempre vão gerar essa demanda para elas, né? Que sempre elas vão precisar essa demanda e você vai gerar esse serviço para ela. Então, se atente também a algum condomínio, algum empreendimento novo que está sendo construído e que você já pode se apresentar como essa pessoa que vai prestar esse tipo de serviço, tá certo? Então, eles trabalham com pacotes de montagem, né? Quartos completos, cozinhas, ou flats, vários empreendimentos. Também é uma grande sacada que, se você se atentar, realmente vai gerar uma demanda boa para você. E aqui a questão da empresa, o B2B, B vem de business, né? Business to business, que é aqui onde você vai já receber uma demanda de quem já fornece esse serviço, né? Então, por exemplo, eles vão indicar vocês, as próprias empresas de Magazine Luiza, Americanas, essas empresas grandes, elas já indicam para as pessoas que estão comprando os móveis, né? Olha, nós temos um montador, se você quiser, então você ganha no volume, né? Você vai ser sempre indicado por essas empresas que elas não prestam esse serviço, elas vendem um produto, mas não prestam um serviço. Então, essas parcerias geram fluxo constante. É como se você realmente... Quantos produtos eles não vendem por dia? E você vai estar sempre sendo indicado. Então você tem um fluxo ali, que é onde você vai organizar a sua agenda, né, de montagem, e você sempre vai ter clientes entrando. E aqui você não vende para o cliente final, você vai vender para a empresa, por isso que é B2B, né, business to business. Você vende para quem já vende o móvel, como exemplo que eu disse, Magazine Luiza, Americana, Casas Bahia e outros. Por que é interessante isso aqui? Porque, como eu estou te dizendo, você sempre vai ter um fluxo. E você tem que saber vender para a empresa, não é para o cliente final. É claro que o cliente final também já vai servir como indicação, te indicar para outras pessoas. Mas ali o fluxo vai vir da empresa. E aqui entra também a questão das imobiliárias. Eu gosto de falar que o segundo passo que o cliente dá depois de comprar o imóvel é comprar o móvel. Então, a pessoa que compra uma casa, um apartamento, ela quer comprar a sua cozinha, ela quer fazer sua cozinha, ela quer fazer seu quarto, sua sala, enfim. E as imobiliárias, elas têm também um grande volume de indicação. Então, imagine só, eu como corretor, né, imobiliário, vendi um apartamento para uma cliente minha. E aí a cliente diz, poxa, eu estou querendo alguém para montar minha cozinha. Você tem alguém para indicar? Tenho. Aí entra você como um profissional que está sendo indicado, entendeu? E a mesma coisa de imobiliária para construtoras que entregam apartamentos novos, muitos moradores precisam montar móveis, e também para as empresas, escritórios e empresas, montagens de mesa, cadeiras, estações de trabalho. Isso aqui, você entende que é uma sinergia. As pessoas, as empresas, elas precisam de alguém para fazer a mão de obra, né? Você aqui entra como alguém realmente executor do produto. O produto vem desmontado e precisa de alguém para executar a sua montagem. Aí entra você. Só que você tem que entender quem é quem nessa jogada. É o cliente final que está comprando o produto na caixa, ou é a empresa que está vendendo esse produto na caixa e a gente sabe que esse cliente vai precisar ao final de alguém para montar esse produto na caixa. Entendeu? Então preste atenção que com certeza você vai conseguir os primeiros clientes. Então, o público comprador, antes de pensar em começar qualquer negócio, a primeira pergunta que você precisa responder é: quem é o cliente que realmente vai pagar por isso? Fazendo um resumo geral aqui para você, o móvel, ele vai sempre ter demanda. Quando eu estava analisando esse negócio, a gente se coloca como cliente também, né? Então a gente sabe que sempre precisa de alguém para poder montar os móveis. Eu não tenho tempo para montar móveis, mas eu preciso do meu guarda-roupa, eu preciso da minha bancada da minha cozinha, eu preciso da minha mesa, eu preciso do meu painel da minha sala. Então, sempre vai ter demanda, só que eu preciso entender isso para qualquer negócio que você for iniciar. Quem é que paga por esse serviço? E aí você tem que se colocar como esse prestador de serviço, que a gente vai falar um pouco mais na questão dos canais de vendas, ao final, como conseguir esses clientes, mas você entendendo esse jogo, se é o cliente final, se é a empresa, fica mais fácil de você vender,
Mercado, demanda e concorrência. Como é que é esse mercado, Anderson? Tem gente que está querendo esse serviço? Pelo que a gente já conversou, sim. A gente viu que sempre vai ter produtos que precisam ser montados. Demanda, tem pessoas que estão atrás, tem pessoas que estão querendo, sim. E concorrência. Aqui eu vou trazer uma informação que eu antes achava que concorrência era ruim, mas não. Claro que tudo vai depender da análise, né? Você tem que entender esse jogo. Mas se tem concorrência, é porque tem outros players jogando, se tem outros jogadores jogando esse jogo. Se esse outro jogador está jogando, é porque ele viu que existe demanda, ele viu que existe mercado. Ou seja, tem dinheiro na mesa, tem pessoas comprando, tem pessoas querendo esse produto, esse serviço. Então a concorrência ela não é ruim por si só. Tem concorrências desleais, tem, enfim, como cartéis e tudo mais, mas isso aí é outra história. Mas existindo concorrência, você só tem que saber como é que eu me diferencio dessa concorrência e sou referência para quem for querer o meu produto ou o meu serviço. Entendeu? Nessa etapa eu vou te trazer uma visão realista, sem exagero, mas mostrando oportunidades. Quero te mostrar onde é que você está entrando, certo? Se existe um mercado de verdade ou é apenas uma furada. Vamos analisar se existe mercado para montador de imóveis, se existe mercado, como é a demanda e a concorrência. Tem muitos montadores de imóveis, é isso que a gente vai ver. Então, vamos validar esse jogo. Como é que está o mercado, certo? O mercado de montagem de imóveis está diretamente ligado a dois fatores, pela minha análise. Venda de imóveis, como eu já falei, principalmente os desmontados, 95%, 98% da questão dos móveis, que aí vem através daquelas empresas que vendem, certo? E o crescimento do consumo doméstico. Você já parou para prestar atenção que apesar de tudo que a gente está vivendo no Brasil, está tendo um consumo maior, as pessoas estão comprando mais imóveis, consequentemente estão precisando de mais móveis, as pessoas estão renovando esses móveis, as pessoas estão comprando algo que faltava dentro da sua casa, a questão da disponibilidade de crédito nunca foi tão grande. O endividamento a gente não vai entrar nesse ponto, mas existe demanda, existe mercado, as pessoas estão comprando, as pessoas estão renovando. Então, tem como fazer dinheiro e tem muito dinheiro na mesa, certo? Hoje a maioria dos móveis vendidos em lojas, como eu já falei anteriormente, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americana e tudo mais, Italínea. Por que eu trouxe a Italínea? Não sei se vocês conhecem, a Italínea ela é uma grande empresa de móveis planejados. Ela é uma das maiores da América Latina. E a Italínea trabalha com móveis planejados. E aí é onde é a sacada. Porque móveis planejados, eles têm um padrão de qualidade maior, só que essas lojas, né, Italínea, Todesquim, são grandes nomes de marcas, elas vendem, elas apresentam um projeto, né, vendem um projeto do planejado e o produto, consequentemente, mas precisam de montadores. Entende? Elas têm que ter as equipes dela, então, ou equipe fixa ou equipe terceirizada. Então, você se apresentando como alguém que presta um serviço de qualidade, você vai e pode, né, caso você queira, fazer parte dessa equipe também. E aí, meu amigo, o fluxo é gigantesco, porque a todo momento as pessoas estão sempre comprando móveis planejados, valores caríssimos, né, de cozinhas, porque o padrão e a qualidade demanda isso, então são valores realmente significativos, onde você vai entrar como esse montador. Então, a gente já falou muito sobre isso aqui, eles vêm desmontados, precisam de montagem e são comprados por um público amplo. Então, essas empresas que trabalham com isso, elas vendem muito, 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 muito. Então, o produto já está ali. A demanda já está ali, já existe a demanda. O que precisa é de alguém para executar esse imóvel, montar esse imóvel, deixar ali funcional, bonito, seguro. Entendeu? E esse alguém é você. Então anota o insight aí. Quanto mais móveis são vendidos, mais serviços de montagem são necessários. E as pessoas não deixam de renovar os seus móveis. Não deixam, não deixam. Eu te digo isso com certeza, porque conversando, até mesmo você conversando aí com algum familiar, você vai, a familiar amigo, você vai ver que sempre alguém renova alguma coisa. Compra um móvel novo, compra uma bancada, faz um móvel planejado, e elas precisam de alguém para fazer esse serviço, que esse alguém é você. Como é a demanda? A demanda desse mercado tem três características principais que eu consegui identificar. É uma demanda constante, como eu falei, sempre tem pessoas compram móveis todos os dias. Sempre tem alguém mudando, reformando ou montando sua casa. E não é algo sazonal. Ah, é só em dezembro, é só em janeiro, só em junho. Não. Todo santo dia tem alguém fazendo isso.
E dependendo da cidade que você mora, se é uma cidade de porte médio, grande, enfim, aí que o fluxo é maior ainda, entendeu? É uma demanda imediata. Você já prestou atenção que quando você chega o seu produto, você não quer esperar? Então, ali é uma demanda aí que a pessoa quer que resolva no mesmo dia. E se você tiver disponível, com certeza é uma venda fechada. Entendeu? Então, o cliente normalmente precisa rápido, quer resolver no mesmo dia e o quanto antes. Esse não é um serviço que a pessoa pesquisa por dias, ela quer resolver rápido. E aí eu te falo, como é que ela vai te encontrar se ela quer resolver de imediato? Vamos falar sobre isso também, porque não adianta a pessoa querer e não te encontrar. Não é verdade? Você que é um montador, você precisa ser encontrado. E é uma demanda local. Aí, infelizmente, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você vai ter que estar no local onde você presta o seu serviço, na sua cidade. Então, o cliente procura alguém da região, não faz sentido contratar alguém de longe, né? E isso tem uma coisa interessante, porque isso favorece as pessoas que estão iniciando. Isso favorece a pessoa que está começando. Porque muitas vezes as pessoas que são já top de linha, né? Vamos dizer assim, já tem uma demanda grande, já tem suas indicações, já trabalham muitas vezes para uma empresa que sempre está mandando fluxo. Mas e aquelas outras pessoas que estão começando? Aí onde elas se beneficiam. Porque se a pessoa diz, olha, você pode vir montar hoje? Não, não posso. Pode vir montar amanhã? Não, não posso. Não, eu não vou ficar esperando aqui a sua boa vontade para poder ter tempo e disponibilidade para vir montar o meu produto. Aí elas vão atrás de quem tem disponibilidade. Então essa é a grande sacada da demanda aqui. É que você, como iniciante, você pode e vai se beneficiar se você for encontrado da forma certa. Tá bom? Vou explicar isso já já. E a concorrência? Poxa, antes, é um mercado aí que tem muita gente. Eu não posso mentir para você que não tenha concorrência. Mas que negócio que não tem concorrência? Me explica. Que tipo de negócio não tem outras pessoas fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho? Entendeu? O que você precisa é criar o seu grupo, digamos assim, a sua rede de contatos, né? Para você se tornar conhecido pela qualidade do seu serviço. E aí você sempre vai ter um fluxo de demandas, tá ok? Então existe concorrência sim. Muitos montadores autônomos trabalhando de forma informal através de plataformas e aplicativos. Tem um Ninja, alguma coisa, não vou me recordar o nome agora, que você bota seu nome lá e eles te procuram, você está fornecendo esse serviço e aí você trabalha como você é indicado através dessa plataforma. Só que aí a pergunta que tem que se fazer é qual é o nível dessa concorrência, gente? Infelizmente ou felizmente, a concorrência ela é muito baixa, certo? Então, poucos profissionais acabam se destacando e esses profissionais se destacam, são muito requisitados e, consequentemente, acabam sobrando muitas pessoas que precisam que você resolva o problema delas. E aí é onde você entra, já se você que está começando está talvez pensando que não tem a demanda, mas tem, tá bom? Então, a maioria da concorrência não é profissional. Atendimento ruim, demora para responder, falta de organização, não usam a internet direito. Internet eu digo aqui rede social, Google, certo? Então, às vezes o que você precisa fazer é só o básico bem feito. Fazer o básico bem feito, você já se diferencia aí de mais da metade da sua concorrência. Então o mercado ele não está saturado, ele está mal explorado. Tá ok? Então aprenda a se diferenciar fazendo um bom atendimento. Eu sou muito chato com o atendimento. Por quê? Porque eu trabalho com público, então eu procuro atender da melhor forma possível os meus clientes. Então por que que eu, que estou pagando por um serviço, não vou ser bem atendido também? Nem favor as pessoas fazem com cara fechada, imagine uma pessoa que está pagando. Pelo contrário, favor você ainda faz sorrindo. Então, pagando, meu amigo, você tem que prestar o melhor serviço possível. Por quê? Porque aquela pessoa vai lhe recontratar futuramente e também vai indicar. E as pessoas, para falar bem, elas falam ali para 2, 4, 5, mas para falar mal, meu amigo, elas espalham mesmo para 10, 15, 20 pessoas e ou mais e sempre vão falar mal e nunca vão mais contratar seu serviço, tá bom? Então não tenha medo de concorrência. Tem concorrência? É porque tem mercado, ou seja, tem demanda. Mas que tipo de concorrência é essa? É uma concorrência baixíssima, não tem qualidade, não tem profissionalismo. E aí é onde você se destaca. Onde é que está a oportunidade? É não estar em ser apenas mais um. É como eu lhe falei, fazer o básico bem feito. É estar em evidência. E aqui, ó, que é onde é a sacada da oportunidade. Já anota aí que eu vou falar melhor sobre isso aqui nos canais de vendas. Está em ser encontrado no Google
certo? Vou explicar como você vai ser encontrado no Google. Responder rápido, porque a pessoa precisa daquela demanda para o mesmo dia, muitas vezes. Então ele quer praticidade, ele quer alguém que chega, faça. Não, eu vou aí, que hora que eu posso ir? Posso marcar para tal hora, então posso marcar para amanhã, assim, vamos marcar, enfim, já faz uma coisa, já presta aquela segurança de que aquela pessoa vai ter o serviço bem feito por você. Então, boa comunicação. Todo negócio, você tem que ser vendedor. E vender, você tem que saber conversar. Tem que saber falar. Ah, eu tenho vergonha, então você está no lugar errado. Ah, mas eu não quero falar, então você muda de profissão. Então nem vai viver de auxílio por aí, vai viver vai fazer um concurso que você não precisa estar conversando com ninguém, no computador, você precisa ter boa comunicação. E ser organizado, gente, é o mínimo, né? Você precisa ter um profissionalismo, você precisa ter uma agenda, você precisa ter horários, você precisa ter cronograma, você precisa ter tudo muito bem organizado em relação a não faltar nos seus compromissos, tá certo? E aí onde a oportunidade aparece. Fazendo um serviço bem feito, ela já indica para outras pessoas e, consequentemente, você vai ganhando mais e mais clientes. Então, o mercado existe, a demanda é constante e o cliente já está procurando. O problema não é a falta de oportunidade, é falta de posicionamento e estratégia. Conseguiu entender que esse é um mercado, esse é um negócio que dá para você fazer dinheiro? É só você fazer um negócio bem feito. E é exatamente por isso que muita gente entra nesse mercado, mas não consegue crescer. Porque não tem essas características. Se você tem, com certeza você já vai sair na frente de muita gente por aí. Onde a maioria erra? Aqui, agora a gente vai entrar num ponto muito importante, né, dessa análise, para a gente entender quais são as características que diferenciam de quem realmente vai ter sucesso em uma renda do que não vai ter. Porque o problema não é o negócio, você já entendeu que tem demanda, que tem pessoas querendo seu serviço, estão apressadas, querem resolver logo de imediato, né? É a forma como as maiorias das pessoas entram nela, entendeu? Então, eu trouxe aqui 5 motivos, né, onde a maioria erra. É claro que vai ter muitos outros, mas aqui pelo tempo eu tenho que ser um pouco mais conciso também, para você ter essa análise geral desse negócio. Então, o erro número um é achar que saber montar é o suficiente. Ah, eu sei montar, eu sei juntar A com B, B com C, D com E e já estou pronto. Não. Então, não vá, você vai ter que saber vender, você vai ter que saber ser encontrado, vai saber atender. E lógico, a montagem é o pontapé inicial para você iniciar esse negócio. Você tem que, o básico do básico do básico é saber montar. Segundo, depender só de indicação. Indicação, gente, é maravilhoso. Eu amo indicação porque mostra que meu serviço foi bem feito. Mas eu não posso viver só de indicação. Por quê? Porque eu fico limitado. Eu fico preso ali dentro. Não saber precificar, porque aí você... Ah, eu vou montar um guarda-roupa que é a parede do quarto todo, eu vou cobrar R$ 200. Pô, cara, aí não, né? Aí não. Aí você tem que saber que determinado preço, determinada quantidade de peças é X, é Y. Você tem que saber essas características do negócio. Não usar a internet a seu favor, que aí é onde você vai se divulgar para ser encontrado, beleza? E não tratar como um negócio. Tratar apenas como eu tô fazendo uma rendazinha extra ali, vai aparecendo, entrou 200 aqui, entrou 300 ali, entrou 50 aqui. Não, cara, isso é um negócio. Você precisa ter estruturado, precisa ter estratégia para fazer o negócio acontecer. Então, esses são apenas alguns dos principais erros cometidos por quem está iniciando. É claro que existem outros, como eu falei, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um, né? Achar que saber montar é suficiente. A pessoa aprende, a pessoa pensa, né? Aprendi a montar, agora é só trabalhar. Mas esquece que ninguém sabe que ela existe. Meu amigo, não adianta você ser o melhor montador e ninguém saber que você existe. Não tem clientes, não tem posicionamento. Saber montar é o mínimo, não é o diferencial. É como eu te falei, todo mundo, a sua concorrência sabe montar. Todo mundo que trabalha com montagem sabe montar. Então isso aí não é o diferencial. É para você começar o negócio. Beleza? Então esse é um grande ponto. Atente-se para isso. Não é saber montar apenas o diferencial. Então tem que se especializar, enfim, entender algumas coisas de venda e tudo mais. Depender só de indicação, como eu te falei, esperar que alguém indique, não buscar clientes ativamente. Todo negócio ele tem que ter áreas que são a vida do negócio, né? E uma das áreas é a parte de vendas, né?
Eu boto marketing e vendas, porque o marketing é o que atrai, venda é o que converte, né? Então você tem que saber ser encontrado, divulgado e ao mesmo tempo você tem que saber vender, né? Converter. Então não busca clientes ativamente, você vai buscar clientes ativamente dessa forma, sabendo se divulgar e sabendo se vender. Então o resultado, trabalha pouco e a renda é instável. Então é aquela galera que trabalha e não faz, às vezes, nem um salário mínimo no final do mês. Entendeu? Então não dependa só de indicação. É ótimo, tem que ter, mas não dependa só disso. Então quem depende de indicação não controla o quanto ganha. Porque ali só vai depender de quem indicar. Tá ok? Não saber precificar, como eu falei, cobrar barato para conseguir o serviço. Poxa, eu vou montar um guarda-roupa gigantesco, vou cobrar R$ 200, mas aí eu vou passar o dia trabalhando, que eu poderia estar montando mais duas, três montagens, e enquanto isso eu estou ali preso, né, por R$ 200 no dia. Pô, cara, não é que você não vai fazer o dinheiro, mas assim, você entende que você pode fazer mais, é como se você tem potencial, mas você desperdiça o seu potencial. O que você estaria montando, às vezes, num dia, numa manhã, você vai estar o dia todo. Então, não vale a pena. Então, diga, olha, é um guarda-roupa desse, eu vou passar o dia todo. Então, é como se, qual é o valor que eu faria se eu tivesse duas, três montagens ao longo do dia? É X. Então, essa montagem que vai o dia todo, da complexidade, eu vou cobrar tal valor. Entendeu? Então, não calcula tempo e esforço. É isso que eu estou dizendo. Quanto tempo eu vou levar e o esforço que eu vou demandar. Então, trabalha muito e ganha pouco. Então, você tem que saber precificar. É muito importante isso, para que você realmente tenha o valor que muitas pessoas estão fazendo por aí. Tá ok? Então, preço baixo não atrai cliente melhor, atrai mais problema. Às vezes é o barato que sai caro, né? Na verdade, em resumo, é isso. O cliente quer pagar o menos possível e às vezes qualquer coisinha chama você, aperta isso aqui. Às vezes é o mau uso da pessoa e tá querendo prejudicar, dizendo que é o seu serviço. Não é. Então, realmente, você tem que entender o que vale a pena ou não vale. Poxa, não vale a pena montar esse guarda-roupa por R$ 200 e não vale. Então, realmente saiba o seu valor. Não usar a internet a seu favor. Gente, a gente vai chegar na parte daqui a pouco. Esse negócio, esse de montador, é algo que as pessoas já procuram por ele. Então, as pessoas já existe essa demanda. Não é algo que eu tenho que convencer o cliente. Ah, olha, chegou aí, mas ó, se você não montar, vai acontecer isso, aquilo e tal. Não, elas já querem esse trabalho, eles já querem esse serviço, esse negócio. Eles só precisam encontrar as pessoas certas. E essa pessoa certa é você. Então, não aparecer no Google é de uma barbaridade assim tremenda, porque você está matando o seu negócio. Você tem que ser achado. E o Google é a principal ferramenta de busca de intenção de negócio. Tá certo? Não usar as redes sociais é também outra questão muito grave, porque é inevitável você não estar na rede social. Hoje em dia, o Instagram é um grande cartão de visita. Você tem que estar lá, mostrando, nem que seja um antes e um depois, você tem que estar mostrando, certo? Não tem presença online, que aí vem a questão de você mostrar o seu serviço, mostrar seus bastidores, fazer gravações de uma montagem, tirar foto com o cliente satisfeito, pedir depoimento. Vou entrar um pouquinho já mais nesse assunto daqui a pouco. Enquanto isso, o cliente está procurando você online. Montador na minha cidade. Não, você não tá nem lá, nem existe a sua ficha. Tá entendendo? Então, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você não aparece, você não existe, meu amigo. Então, onde a maioria erra, um dos principais pontos é esse. Você precisa ter o mínimo de noção de como ser encontrado. Tá ok? Já já a gente chega. E, por fim, não tratar como um negócio. Para mim, esse é o principal erro de todos. Porque você está tratando como qualquer coisa ali. Como uma extra que entra de vez em quando. Eu não tenho responsabilidade. Ah, se der, deu. Se não der, não deu. E não é assim, gente. É um negócio onde você vai receber seu dinheiro, vai fazer seu dinheiro por cada montagem. E no final do mês você vai pagar suas contas. Você vai sair, você vai viajar com sua família. Você vai fazer uma feira. Você vai ter liberdade financeira até para investir em outras coisas. Leve isso como um negócio. Se organize, crie uma rotina. Pense em crescimento. Não age apenas como bico. Tá certo? Ah, fazer ali duas, três montagens no final de semana e pronto. Não. Então não vale nem a pena. Realmente vai trabalhar para os outros ou então vai procurar algo que você realmente se identifique. Tá bom? Quem trata como bico, ganha como bico.
Então esses são os 5 maiores erros que eu espero que você tenha criado um pouco de consciência em relação se você já faz ou se você pensou algo desse tipo, tá bom? Consegue perceber que nenhum desses erros tem a ver com o serviço em si, tem a ver com falta de direção e estratégia. É por isso que muita gente entra nesse mercado e não cresce. Não é porque o negócio é ruim, mas porque entra sem saber como jogar o jogo. Eu quero aqui trazer consciência para você. Eu quero que você entenda que dá para você fazer muito dinheiro, mas você precisa mudar essa mentalidade de levar isso como um negócio, de saber como agir, de saber como aparecer, saber como se vender, saber como montar, para que você realmente viva bem do seu trabalho, tá certo? Potencial de ganho, eu acho, tenho certeza, eu nem acho, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, pô, cara, será que isso dá dinheiro? Será que dá para fazer um dinheiro com isso aí? Será que não é só ilusão, lorota? É isso que a gente vai analisar. Então agora vamos falar de uma das partes que mais interessa, quanto realmente dá para ganhar com montagem dos móveis, certo? E eu dividi o trabalho em 3 partes aqui, né? Em a questão do tipo de montagens, né? Então tem uma montagem simples, uma montagem intermediária e uma montagem complexa. Cada montagem terá suas características e o valor cobrado dependerá também da média do mercado e região. Então, assim, eu trouxe aqui médias. Entenda, tenha um bom senso de que isso aqui pode ser mais como pode ser menos. Eu não sei qual é a região que você trabalha, que você vive, que você trabalha. Eu não sei quanto é que se cobra na sua região, mas algumas características acabam valorando, né? Tendo mais, agregando valor do que outras. Mas isso é uma média que a gente vai trabalhar em cima dela. Se o seu mercado, se a sua cidade cobra mais, vá para cima desse valor. Se essa cidade cobra menos, entenda o que que vai te fazer poder cobrar um pouco mais. É a qualidade do serviço? É a agilidade? É o tempo que você entrega? Então tudo isso vai fazer diferença no final. Então a montagem simples, pelo que eu andei pesquisando, é de 80 a 150 reais. Uma montagem intermediária 150 a 300 e uma montagem mais complexa de 300 a 500 reais, dependendo do serviço, certo? Dependendo da quantidade de dias e tudo mais. Então entenda que isso é uma média. Então eu fiz uma simulação aqui só para a gente poder ter uma noção de quanto é que dá para você ganhar por mês. Então, de uma montagem simples, vamos fazer uma conta simples. 2 montagens por dia. Vamos botar de manhã e de tarde, você fazendo um ticket médio de 120 por cada montagem. Simples, simples, básica mesmo, para você, uma coisa pequena ali que você faz. 240 reais por dia. Botei 20 dias aí para você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, 5 dias, você trabalhando há 4 semanas, dá 20 dias. Conseguiu entender a conta? Se você acrescentar aí o final de semana, já são 6 dias, né? Vamos tirar o domingo para descansar, que a gente precisa estar com a família, mas eu botei aqui uma média de 5 dias. Ou então você trabalha no sábado e deixa a segunda-feira, domingo e a segunda para descansar, enfim, aí depende do como você quer fazer. Mas pelos esses cálculos aqui, 2 montagens de manhã, uma de tarde, você trabalhando durante 20 dias a esse valor, você tem 4.800 reais. Eu tenho certeza que se você trabalhar de carteira assinada para você ganhar esse valor, meu amigo, minha amiga, tem que ser rojão, viu? No mínimo 8 horas, ou então você tem que ser muito qualificado num trabalho para você fazer esse valor. Porque a média é você ganhar um salário mínimo. E o salário mínimo está abaixo de 2.000 reais. Aqui você está ganhando mais do que o dobro. Consegue entender a diferença trabalhando para você, trabalhando de forma correta e durante 20 dias. Se for pegar durante um mês aí, você tem 10 dias de folga. Dá para fazer uma viagem, não dá? E se você trabalhar com serviços mais complexos, aí, meu amigo, o negócio fica interessante. Porque serviços maiores, melhor posicionamento e 20 dias de trabalho, você está ganhando aí de 5 a 8 mil reais. Montando móveis. E aí, será que vale a pena? Eu estou trazendo aqui um panorama geral. É claro que cada caso é um caso, cada serviço, cada mercado, cada realidade vai ter suas características. Mas eu quero mostrar para você que é possível fazer dinheiro. É possível fazer dinheiro com isso e viver bem. Eu estou botando 20 dias trabalhados, de manhã e de tarde, vamos dizer assim, certo? Você trabalhando aí 2 vezes, 2 montagens por dia. Então, pô, bota na ponta do lápis, organiza a sua vida,
faz um treinamento legal, se qualifica, sabe? Se organiza, trabalha bem seus clientes. A gente já vai entrar aí no canal de vendas para você captar esses primeiros clientes. E ó, mete aço, mete bronca, vai dar certo. Tenho fé que você vai conseguir. E aqui, como começar do jeito certo, né? Porque eu já te expliquei, você entendeu como é que esse negócio funciona, quem é que paga essa conta, a pessoa que está precisando, o mercado, quanto dá para ganhar, dá para você fazer aí de 4.800 para cima tranquilamente, tá certo? E a pergunta que talvez você esteja se fazendo é, como começar do jeito certo? Poxa, antes, realmente, é um mercado que tem demanda, é um mercado que tem pessoas que querem pagar pelo meu serviço, dá para fazer um dinheiro legal. E aí, o que eu faço agora? Calma, eu estou aqui para fazer essa análise estratégica e te mostrar os caminhos para você entender se realmente é viável ou não. Como começar do jeito certo? E aqui está o primeiro ponto, certo? Você não precisa de uma estrutura perfeita para começar. Ah, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um lugar para trabalhar, tal, não tenho que ter. Não, gente, dê o primeiro passo. O segundo passo vai aparecer em seguida, e o terceiro, e o quarto, assim por diante. Com o básico, você já consegue iniciar. Você irá precisar de ferramentas básicas, certo? Parafusadeira, furadeira, jogo de chave, martelo, entre outras coisas. É o básico. Faça sua maletinha, veja quanto é que você consegue inicialmente para poder comprar esses itens. Não são itens tão caros e que se pagam ao longo do serviço. Então, assim, não sei qual é a sua realidade hoje, mas se você conseguir ter um dinheiro para investir nisso, faça. R$ 500, R$ 1.000, divide isso aí em 10 vezes, 12 vezes. O próprio serviço, ele vai se pagar esse material que você depois vai reinvestir em materiais de uma qualidade maior, numa furadeira mais resistente, né? Num jogo de chave mais profissional. Mas a questão é o seguinte, não dê desculpas para iniciar algo que você já quer fazer, tá bom? Mas o principal aqui é ter o conhecimento, sabe? É lógico que as ferramentas são importantes, mas você ter o conhecimento também, ele é muito importante para você saber agir de forma correta. Essa análise estratégica é para isso, é para você saber quais são os caminhos que você pode seguir. Então, também coisas básicas que você precisa saber, né, da parte da prestação de serviço, saber ler manuais de montagem, principalmente de montagem de móveis planejados e modulados. Então, a galera que você vai fazer parcerias das lojas ou até de arquitetos, eles têm ali seus projetos, seus manuais, que têm suas características e você precisa saber ler esse manual, porque senão você não vai conseguir nem montar. Então, ter noção de nivelamento, fixação em parede, tipo de materiais, MDF, MDP, coisas técnicas que você pode aprender isso num treinamento, tá ok? Mas isso aí é o básico para você começar. Mas o maior erro da maioria está aqui, achar que o mais importante é saber montar. Eu já falei isso. Gente, o montar é o básico. Montar é o simples, é o pontapé inicial para entrar nesse mercado, certo? Mas aqui o serviço, o negócio de fato, né, é você conseguir o cliente. É a pessoa que vai pagar a sua conta. É isso que você tem que ter a noção de dizer, eu tenho um negócio que realmente me dá dinheiro. É você saber conseguir o cliente. E para começar do jeito certo, você deve saber onde conseguir esses clientes. É isso que eu estou dizendo desde o começo da nossa análise. Saiba conseguir os clientes. Eu vou te explicar já já como conseguir eles. E nesse tipo de serviço, o cliente já está te procurando. Olha que maravilha! Eu tenho um produto, eu tenho um serviço que o cliente já está me procurando. Oxente, peraí, ei, eu tô aqui, ó. Ei, tô aqui, me contrata. É só isso. É só isso. É você se colocar à disposição para fornecer aquele serviço de alguém que já quer te pagar. Então vamos entender como é que conseguir esse cliente do jeito certo? E aí a gente entra de fato nos canais de vendas. Eu digo canais porque realmente são caminhos ali para você fazer a venda, canais de vendas. E agora vem uma das partes mais importantes, porque não adianta saber montar, entender o mercado se você não sabe onde conseguir esses clientes. Esse não é um tipo de negócio onde você precisa convencer alguém. Poxa, compra o meu material aqui, compra a minha cozinha. Não, a cozinha já foi comprada. Ele só precisa agora montar. O cliente já tem um problema, ele só precisa encontrar você. Olha que maravilha. Eu tenho a solução de alguém que já está procurando por ela. Aqui você não cria demanda,
você captura a demanda. Ou seja, os peixes já estão no rio, você só precisa, ó. Entendeu? Vamos entender um pouquinho aqui mais sobre canais de vendas. O primeiro de tudo é o senhor Google. O Google é a busca de intenção. Preste atenção nessa palavra. A pessoa está intencionada a comprar, a adquirir, a ir atrás de alguma coisa. Esse alguma coisa, no nosso caso, é o montador de imóveis. Ele quer você, ele precisa de você. Então, o Google, a gente vai aqui, inicialmente, você não precisa de site, você não precisa de ter uma estrutura complexa, não. Você vai precisar de uma coisinha chamada Google Meu Negócio. O que é isso, Anderson? Para não ficar tão longa a nossa análise, depois você dá uma pesquisada aí no próprio Google, o que é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio são fichas onde você cria gratuitas, né? De graça, 0800. Você vai criar todo o seu perfil. Ela serve como uma minizinha rede social, mas não tem a mesma característica porque você não tem essa interatividade. Mas ele serve. Você coloca lá seu endereço, você coloca seu telefone, você coloca fotos do seu serviço, você coloca os produtos e os serviços que você disponibiliza, trabalha. Você recebe depoimentos de clientes. Então, olha que legal. Você tem aí 10 clientes que amaram sua montagem. Poxa, comenta aqui para mim a minha ficha do Google. Só lá. Você bota estrelinhas, 5 estrelinhas, comenta meu serviço. Ótimo prestador de serviço, indico e tudo mais. Ali serve como uma coisa chamada prova social. Se eu não conheço o seu produto, o seu serviço, eu vou me basear no que os outros falam de você. E como é que esses outros vão falar de mim se não tem um local para falar? Tem, na ficha do Google Meu Negócio. E lá você coloca o seu endereço e lá você também tem como colocar a sua rede social, que é hoje em dia, né, o Instagram, grande cartão de visita. Então, o Google Meu Negócio vai ser seu principal canal de vendas. Já deixa gravado aí, certo? Isso aí é um insight para você anotar. Por quê? Lembra que a pessoa que está querendo montar, ela já está com pressa, ela quer aquela coisa para hoje, quer aquela demanda para hoje, ela já está intencionada de resolver o problema, então lá vai ser seu principal canal. Então você sempre vai estar, se possível, atualizando ali de 15 em 15 dias, todo dia era ótimo, mas eu sei que nem sempre, mas depoimentos, sempre que realizar um serviço, peça depoimentos, tem como compartilhar sua ficha, é bem legal. Você entra aí no Google, você consegue criar bem facilmente. Então, pessoas pesquisam montador de imóveis perto de mim, montador de imóveis urgente, montador na minha cidade. Aí você vai aparecer lá. Então, geralmente aparecem 3 ou 4 fichas, né? Que elas estão bem ranqueadas. O que é estar bem ranqueado? É você tá com ela tudo bem completazinha, com todas as descrições, você colocando imagens, está atualizando ela, aquela ficha vai sendo ranqueada, vai aparecendo nas primeiras cabeças, né? Entre 3 ou 4 fichas que aparecem. Então você estando bem ranqueado, a tendência de aparecer é maior e, consequentemente, quem te procura clica geralmente em uma dessas 3 ou 4. Ou seja, vai logo em cima lá, tá bom? E tem seu WhatsApp, você coloca, é bem legal mesmo. Então tem um perfil bem avaliado, com fotos e depoimentos, faz você fechar serviços todos os dias. Porque, poxa, caramba, que legal essa montagem que ele fez, você tem como colocar fotos e vídeos, entendeu? Poxa, que legal, o cara parece ser um prestador de serviço de qualidade e tudo mais. Então, é essa sacada. Esteja pronto para o seu cliente te achar. Tá ok? Isso é a intenção direta de compra. Insight, a primeira coisa a fazer é criar essa ficha do Google Meu Negócio, totalmente gratuita, como eu te falei. Então, quando você sair daqui, analisa tudo, todas as suas anotações, veja realmente se vale a pena esse negócio. Depois, quando você for começar, bota aí, criar a ficha do Google Meu Negócio. Com certeza aparece lá a primeira, já cria, é bem intuitivo, não tem segredo não, tá bom? E com certeza você vai ser encontrado facilmente pelo seu cliente. E depois, por segundo, né, vamos dizer assim, que a gente tem outros canais, é as suas redes sociais. Ela serve de suporte, por quê? Porque a gente sabe que também as pessoas procuram pelas redes sociais e acabam vendo o seu produto, né, seu serviço, através de fotos e vídeos, né, que você coloca lá. Então, eu vejo o Google, não, eu vejo o Instagram, TikTok, né, Facebook, como um grande cartão de visita. Então, ali você vai conseguir mostrar quem é você, né? Então você consegue fazer uns stories, postar uns vídeos. Um antes e um depois é muito legal você trabalhar isso, que você mostra um local, então um móvel desmontado, depois mostra ele montado, isso vai gerar credibilidade, prova social, as pessoas podem te achar também, porque lá você consegue colocar seu WhatsApp, algum link de contato.
E lá você vai estar sempre alimentando e vai servir como um perfil profissional para você. Então o Instagram hoje em dia é um grande cartão de visita. Tem as pessoas que usam o Facebook também, né? Mas para mim o Instagram ele é o principal cartão de visita. E ele não é o principal, mas ele vai ajudar. Mostrar o seu trabalho, um antes e depois, montagem rápida, organização, gera confiança, porque vai tá mostrando que você está fornecendo serviço, que pessoas estão contratando você, então é bem interessante isso também. Rede social não é onde a maioria procura, mas é onde você valida antes de contratar. E o legal é porque eu gosto de chamar a tríade para negócios locais, que é o quê? O Google, a sua ficha do Google, lá você coloca a sua rede social, a pessoa te achou no Google, ela vai até o Instagram para realmente entender o que você faz, lá você consegue ter mais material, e dentro do seu Instagram você consegue colocar seu WhatsApp. Então, consegue entender que é um caminho, um fluxo que o cliente segue, e esse é uma tríade, né? Três canais que eles se interligam, que o cliente vai seguindo até entrar em contato com você. Então, aqui cabe fazer anúncios para sua cidade para chegar em mais pessoas. E justamente essa questão, como é uma demanda local, você vai, poxa, ficou maravilhoso essa minha montagem. Roda um anúnciozinho nele. Hoje, com R$ 7, o mínimo você consegue atingir muitas pessoas. E um cliente que fechou, você já consegue pagar aí esse anúncio, entendeu? Então é muito legal e aqui vai te trazer clientes reais, vai te trazer clientes da sua cidade, tá? Então não deixa também de criar sua rede social profissional se você não tem ainda. E aí, lembra que eu falei que o terceiro caminho, né? O Google Meu Negócio, o Instagram e agora o WhatsApp. E o WhatsApp é onde você vai fazer o fechamento. E o WhatsApp hoje, gente, tá maravilhoso. Você consegue colocar catálogo, você consegue ter essa relação mais direta com o cliente, faz ligação, faz videochamada, existe uma relação de confiança ali, você recebe até pagamento. Hoje, a inteligência artificial está fazendo parte do WhatsApp também, então você consegue realmente, não é um canal de aquisição, que também acaba servindo, por quê? Porque o seu cliente ele pode te indicar outro através do WhatsApp. Olha que legal. Olha, fulano de tal quer tá precisando de um montador. Olha aqui o contato dele, entra em contato, você já entra, já marca, já vai lá, já faz tudo. Então, a sacada é você responder rápido, ser direto, passar segurança, passar confiança para que a pessoa entenda que você é um profissional qualificado. Então, o WhatsApp você vai trabalhar com sua rede de contatos, né? A sua base de poder que eu falo. Então ali você consegue sempre estar interagindo. Uma pessoa que fez um serviço, você fez um serviço para ele, você vai pedir indicação. Poxa, me indica para alguém aí, me passa por algumas pessoas que estão precisando. E aí já começa a trabalhar. A gente sempre fala que um cliente satisfeito, ele te passando 10 clientes em potencial, se você fechar um, esse um que fechou pode te indicar mais 10. Então sempre você vai ter um fluxo de clientes. Mas esse caminho você tem que percorrer. Né? Na verdade, tem que deixar muito bem montado essa estrutura para ser encontrado. Né? Google Meu Negócio, Instagram, né? Rede social e o WhatsApp, onde você vai realmente fechar a compra. E aqui também a parceria com lojas que eu já tinha falado anteriormente, que é um ponto muito interessante para você ter sempre fluxo, né? Sempre demanda. Então, parcerias locais com lojas e profissionais, aqui é o ouro. Então, pouca gente faz isso, né? Lojas de imóveis, vendedores, pequenos comércios. E a sacada aqui é você ter parceria com arquitetos, design, marceneiros. Por quê? Porque essa galera trabalha num volume maior e também num valor maior. Então, geralmente são pessoas que estão com investimentos grandes, né? Cozinhas aí de 15, 20, 30 mil, quarto de 10, 15 mil, enfim, valores realmente altos. Esses arquitetos, eles vendem um projeto, fazem essa parte toda estrutural, mas precisa de alguém para montar. Esse alguém para montar é você, tá bom? Então realmente procura pessoas, entra até o Instagram, ele tem muito essa sacada de você ir lá e ver profissionais da área e você manda mensagem: oi fulano, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu trabalho com montagem de imóveis, se você precisar fazer uma parceria, puder me indicar para alguém, se você quiser que eu vá até o seu estabelecimento para a gente conversar pessoalmente, aí você já mostra sua profissionalismo, né? Mostra que você é uma pessoa responsável. Hoje em dia as pessoas querem pessoas de confiança, gente. É muito difícil, às vezes, você ter pessoas de confiança que prestam um serviço de qualidade. E aí onde você pode também se diferenciar muito em relação a isso, tá bom? Quem está vendendo um móvel sabe exatamente quem precisa do montador. Então, essas pessoas que são seus parceiros, né? Além das lojas e tudo mais, como os arquitetos também, os profissionais,
eles sabem quem precisa do montador e aí com certeza vão indicar vocês. E por fim, a indicação, como eu disse, boca a boca. Eu não quero só que você fique dependente da indicação, mas, gente, é um canal de aquisição maravilhoso. Eu já falei aqui do WhatsApp, né, de você pedir indicação, mas a indicação é o boca a boca, é alguém te indicou porque você prestou um serviço de qualidade. Então, realmente é maravilhoso você ser indicado, porque alguém confia tanto no seu trabalho, gostou tanto que está te indicando. Então, é um dos canais fortes, não quero só que você fique dependente dele, mas é muito forte. Cliente satisfeito sempre conhece alguém que comprou móveis recentemente, né? Pode virar sua principal fonte de renda no médio prazo, dependendo do fluxo que você tá de indicação. E eu ainda digo mais, inicialmente vai ser talvez seu principal foco, sabia? Porque é o conhecido que vai te dar a primeira oportunidade. E depois isso aí vai servir como digamos assim, um material, né, para você trabalhar suas redes sociais, mostrando seus serviços, entende? Aí vai criando uma bola de neve, meu amigo. Quando o negócio for levantando o outro, levantando o outro, levantando o outro, quando você vê, você vai precisar de uma equipe para poder dar conta de tanto serviço que você vai ter, tá certo? Consegue perceber que não é sobre trabalhar mais, é sobre estar no lugar certo quando o cliente precisa. Os clientes já estão procurando esse serviço todos os dias. O que define quem ganha dinheiro nesse mercado é quem consegue ser encontrado primeiro. O importante não é começar grande, é começar do jeito certo. E é exatamente por isso que muita gente, né, entra, mas não consegue transformar isso em uma renda de verdade. Porque uma coisa é entender apenas de montar móveis, outra coisa é saber exatamente o que fazer passo a passo para começar do zero. E foi por isso que eu analisei um treinamento específico sobre isso. Aqui eu também vou te trazer. Lembra que eu falei para você que se fizer sentido para você, se você realmente quer começar do jeito certo, começar aprendendo passo a passo, fazendo as coisas realmente corretas para ter esse fluxo de dinheiro entrando, juntamente com essa minha análise que eu estou te trazendo, cara, você vai realmente, como a gente diz aqui, bombar, né? De tantas vendas que você vai ter. Se você chegou até agora aqui e está realmente iniciado a fazer esse negócio, pronto fazer mais de 4 mil reais por mês, lembra que trabalhando 20 dias, você já tem uma renda maior do que 4.800, apenas trabalhando apenas 20 dias, né? Tenho certeza que você vai se interessar nesse treinamento para, junto com essa minha análise, como eu estou te falando, integra as coisas, junta a parte da montagem, né, dessa parte técnica com essa parte estratégica, ou seja, a parte operacional com a parte estratégica, para casar e você ter um negócio realmente que te traga lucro, que te traga rendimento, que você consiga viver bem com você, com sua família. Então, trazendo tudo isso, eu vou aqui analisar com você esse treinamento e aí fizer sentido para você, você adquire, com certeza pelo valor que eu já analisei, vale muito a pena, porque é algo que vai te trazer muito retorno e você vai começar do jeito certo e sem bater tanta cabeça, que às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho e às vezes perde mais tempo do que realmente ganha, tá bom? Então vamos analisar aqui sobre esse treinamento. Faculdade do montador, né? Seja o profissional mais procurado da sua cidade e ganhe mais de 5 mil por mês montando móveis. A gente já viu que é possível, a gente já viu que é possível fazer esse valor. A gente analisou o mercado, a gente analisou a demanda, analisou a média de valores que dá para você fazer e com certeza é possível. Aqui a gente tem um vídeo que ele vai explicar, né? Que ele fala sobre a questão do montador. Não entregue currículos ou faça faculdades de 5 anos. Realmente tem esse diferencial, né? Às vezes a pessoa passa a ser um profissional, passa aí 5, 6 anos e às vezes não ganha o que um montador de imóveis ganha. E aqui você consegue uma coisa muito mais rápido e num fluxo muito mais em curto tempo, né? Aqui você aprende a montar móveis em pouco tempo e já começa a ganhar dinheiro todos os dias. A cada 10 minutos, alguém da sua cidade precisa de um montador de móveis. Lembra que a questão da demanda, as pessoas já estão procurando pelo seu serviço. Foi pensando nisso que criamos o maior treinamento do Brasil, para te ensinar tudo o que você precisa para se tornar um montador profissional, mesmo que você já tenha seu emprego de carteira assinada. Aprenda a montar móveis para fazer uma renda extra nas horas vagas ou até mesmo por hobby, montando seus próprios móveis. Aqui eu já discordo um pouquinho, é para você viver disso, é para você ser sua renda principal. É claro que cada passo a gente dá um atrás do outro, mas o meu intuito é você realmente viver bem, ganhando bem como montador de móveis, entendeu? Então comece a sua mudança de vida agora mesmo. Vamos analisar aqui, pronto, eu quero que a gente analise isso aqui, ó. O que esse curso tem, né? Então é um curso completo de montagem de móveis, aprenda a montar móveis do iniciante ao profissional. Então, você que está começando do zero, que nunca fez nada parecido, esse curso é para você. Então, guarda-roupa, muitas aulas com vários modelos, armários de cozinha,
Ó, e eu te digo logo, cozinha é o que mais sai em relação aos móveis, certo? Então realmente é uma grande sacada você ter essa noção, cozinha e guarda-roupa. Painéis de TV, móveis de aço, né? Ó, até móveis de aço também, interessante, legal. Móveis fáceis, um módulo completo com móveis fáceis e rápidos de montar. Desmontagem, olha aí, para as pessoas que vão se mudar, né, do seu endereço. Aqui também é uma grande sacada. Às vezes não é só tirar o parafuso, né? Tem que saber tirar, saber para não quebrar, e também é uma grande sacada. Mesas e cadeiras, como montar mesas e cadeiras de vários materiais e modelos. Mesa de bilhar, olha que legal. Módulos completos sobre mesa de bilhar, sinuca. Não sabia, interessante. Às vezes a gente nem faz noção, né, de quanto o montador de móveis ele tem esse leque de opções, né? Regulagem e manutenção, isso é muito importante, às vezes a pessoa só quer uma assistência, então aqui você já também, então aqui você já engloba praticamente tudo, né, ó, guarda-roupa, armário, painel, móveis simples, desmontagem, até a mesa de bilhar também, ó, e a regulagem. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, Google Meu Negócio, que é para você ser encontrado, e fazer anúncios, ó, então aprenda, apareça de graça no Google para os seus clientes, já expliquei sobre isso também, com certeza vai te trazer muito mais insights aqui, como fazer anúncios, que para você aparecer para mais pessoas, e um grupo de WhatsApp, ó, para dar suporte e dicas de network, aqui todos se ajudam. Então, são mais de 100 aulas já gravadas, então realmente é muito material para você ter uma base para você entregar um produto, né, entregar um serviço de qualidade. Aqui provavelmente são seus professores, ó, o montador de móveis autônomos, o William Santos, Everton, o Latoxki, mais de 20 anos o cara tem, ó, tá vendo? É muito tempo. Lucas e Gabi, Tom Santos, então são pessoas que realmente já têm uma experiência grande e, e sabe realmente o que fazer e como te ensinar. Para quem é a faculdade de montador, para quem quer desenvolver uma profissão, para você que quer precisar fazer uma renda extra, ter liberdade financeira, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Que pessoas que realmente já querem fazer esse trabalho, mas eu não quero que você tenha isso como renda extra, entendeu? Deixo muito bem claro, você que está me assistindo, eu quero que você viva disso, se você realmente gosta disso e faça dinheiro com isso aqui. Vamos ver agora quanto é que tá, né? Quanto é que tá esse treinamento, né? Porque senão não adianta a gente estar fazendo essa análise, né? Que você tenha uma nova fonte de renda, o objetivo desse treinamento, você tenha uma nova fonte de renda, possa ter mais tempo com a sua família, trabalhando 20 dias e folgando 10, eu acho que é um tempinho bom, né? Dá para programar uma viagem, dá para viver bem, né? Você tenha mais uma profissão. É isso que eu quero, que você tenha mais que uma profissão, que realmente você viva disso. Aqui você pode assistir em qualquer lugar, né? Celular, YouTube, pela TV, computador. Aqui alguns depoimentos de pessoas que realmente adquiriram o curso e com certeza estão fazendo um bom dinheiro. Ó, tem alguns bônus aqui também, ó. Tabela de preço e orçamentos. Olha que legal, ó. Você já vai ter noção do valor para você cobrar. Então é bem legal isso, material em PDF com a lista de preços sugeridos para cobrar por serviço. Então você já não entra cego. Aqui aprende a fazer uma cozinha planejada com plano chapa já cortado. Ó, você vai ser marceneiro também. Além de montar, você também já entrega o produto também. E curso de arquivos deslizantes. Poxa, muito legal. Olha aqui o valor, ó. 497 ou 12 de 49,99. R$ 50. Gente, assim, não é porque eu tô aqui com vocês não, mas R$ 50 pelo valor que você dividir isso aqui, ó, 12 de R$ 50, vamos fechar esses R$ 50, para você ter todo esse conteúdo, sabendo montar, e uma montagem que você faz aí no mínimo por 100, R$ 200, onde você já paga isso, tá de graça. Em um mês, menos de um mês, né? Vamos botar aí em duas montagens de R$ 500, 400 e poucos reais, você tá pagando o seu curso. E o que vier é lucro, o que vier é extra, entendeu? Então, assim, vale muito a pena por esse valor. Eu pensei que era um valor até mais alto, mas realmente é um valor que está muito em conta. 479 à vista. Então, é algo que você consegue adquirir, que não vai onerar tanto o seu orçamento, acredito eu, se você dividir em 12 vezes, e que você vai ter uma profissão para você fazer aí no mínimo R$ 4.000, ou 4.800 pela nossa análise, né, por mês, trabalhando durante apenas 20 dias. Então, realmente vale a pena para quem quer iniciar esse negócio. Tá ok? Então, chegamos ao fim aqui da nossa apresentação. Eu espero ter passado essa análise da melhor forma possível. Espero que tenha compreendido como é que é esse negócio,
traga essa análise realista do valor que você consegue fazer, da renda que você consegue manter, do mercado, como conseguir os primeiros clientes, quais são os canais de vendas. E se você gostou, e se você quer adquirir também esse treinamento, vou deixar o link aqui para você, tá aqui, acessa aqui ele aí embaixo. Qualquer dúvida, pode falar diretamente comigo e espero ter ajudado vocês, tá bom? Até a próxima, sucesso na jornada!